No vídeo de hoje eu vou analisar uma top small cap para a gente ficar de olho. É uma empresa do agronegócio. O nome dela é Brasil Agro, código AGRO3. Vale a pena ou não colocar essa empresa na carteira de investimento? Fica comigo até o final desse vídeo, que é isso que a gente vai ver agora, beleza? Chama a vinheta. Salve pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Investimento como Liberdade. Hoje eu vou dar continuidade ao meu quadro que se chama Empresas na Bolsa de Valores. É uma playlist que eu tenho aqui no YouTube em que eu apresento as empresas da Bolsa e trago os principais números, as principais ideias para ajudar você a tomar a sua decisão de investimento. Hoje a bola da vez é Brasil Agro. Entre as poucas empresas do agronegócio, eu escolhi uma bem interessante para a gente conversar agora. Brasil Agro é uma ação small cap, não existe uma definição muito rígida do que seja uma ação small cap, mas a gente pode dizer que empresas que têm um valor de mercado abaixo de 5 bilhões de reais são small caps. E a Brasil Agro hoje tem um valor de mercado aproximadamente de 2,9 bilhões de reais. E quem que é Brasil Agro? O que ela faz exatamente? Brasil Agro é uma empresa líder no desenvolvimento de terras agrícolas. Ela foi fundada mais ou menos ali em 2006 e é uma empresa hoje no novo mercado listada no Brasil e em Nova York. E o que significa dizer que ela desenvolve terras agrícolas? Qual que é o modelo de negócios de Agro 3? Olha, basicamente o que a empresa faz é o seguinte, ela adquire terras que são consideradas improdutivas para transformar em terras produtivas. Então são terras que produzem pouco e passam a produzir muito mais. Pode ser uma produção de soja, uma produção de milho, de feijão, de algodão e por aí vai. Então o que está na mira de Brasil Agro é comprar terras que têm um grande potencial de geração de valor. E quando eles compram essas propriedades rurais, eles investem em infraestrutura, tecnologia e assim a terra que produzia pouco, ela consegue passar a produzir muito mais. E agora eu vou te passar um passo a passo básico desse processo para a gente entender e ficar bem claro como é que ela faz isso. Primeira coisa, a aquisição de terras. Ela identifica terras rurais que têm um grande potencial e compra. O segundo passo é o desenvolvimento dessas terras. Ela coloca todo o know-how que ela sabe em investimentos, por exemplo, na correção do solo e começa o início ali das operações agrícolas. Depois dessa etapa de desenvolvimento, vem a etapa de exploração. Ela começa a vender os produtos agrícolas que está sendo produzido na terra. E o quarto passo, a última etapa, é a comercialização, ou seja, a venda propriamente dita da terra. O projeto ele atinge um ponto ideal e aí ela vai lá e vende com um ganho de capital. Olha, só para você ter uma ideia, desde o início das operações de Brasil Agro em 2006, eles compraram um total de 14 propriedades rurais, sendo que já venderam 4 fazendas. Uma coisa bem bacana para você saber do modelo de negócio de Brasil Agro é saber de onde que vem o valor da terra. Como que a terra se valoriza afinal de contas? O valor de uma propriedade rural, para você ter uma ideia, está diretamente relacionado à geração de caixa por unidade de terra, por hectare, por exemplo. Quanto mais se consegue produzir por hectare, mais a terra vale. Então é o seguinte, colocando muita tecnologia e técnicas agrícolas de excelência, a produtividade da terra aumenta bastante e a terra se valoriza bastante também. E além desse ganho de capital, tem a parte operacional também. Antes de Brasil Agro vender a terra, ela vai se beneficiando da produção da terra. Mesmo que ela não venda a terra, ela vai recebendo a produção de grãos, por exemplo, de milho, de feijão, de soja. Então o Brasil Agro não depende somente do ganho de capital. Esses dois pontos, ganho de capital e a parte operacional, formam uma combinação bem interessante. Hoje, para você ter uma ideia, Brasil Agro produz soja, milho, cana, algodão, feijão, produção pecuária e outros produtos também. E parte da estratégia da empresa também, para mitigar riscos climáticos e de culturas, o que a empresa faz? A empresa busca fazer uma diversificação geográfica e produtiva nas propriedades rurais. Dá uma olhada agora nesse mapa que eu vou colocar na tela agora para você, para a gente ver o portfólio de fazendas de Brasil Agro. Olhando esse mapa agora, a gente consegue ver que ela tem fazendas desde o Maranhão até o Mato Grosso do Sul, ou seja, mais ou menos 7 estados do Brasil e também em terras no Paraguai e na Bolívia também. Então esse mapa mostra uma diversificação geográfica e também de climas. Hoje o valor justo dessas propriedades, dessas fazendas e dessas terras está em torno de 2 bilhões de reais. Beleza, agora que a gente entendeu um pouco da empresa, bora dar uma olhada no histórico de resultados de Brasil Agro para ver se ela vem entregando um bom resultado ou não também. Tem uma imagem que eu separei para te mostrar que é bem bacana, que a gente consegue entender o processo de comprar terras, transformar e depois vender com ganho de capital. Compartilhando a tela agora contigo, a gente vai ver o seguinte, aqui tem um gráfico com histórico de vendas recorrentes de fazendas com altas taxas de retorno. Para você ter uma ideia, olha só o que tem aqui. Aqui a gente tem as vendas anteriores e essa barra em marrom é a aquisição mais o capex, mais o investimento da empresa. E o verde é o valor nominal,
E o amarelo, aqui esses pontinhos em amarelo, é a taxa interna de retorno desse investimento. Olha que bacana, a gente consegue ver uma taxa interna de retorno aqui de 27, 20, 23,8. E aqui a gente consegue ver essa barra marrom, por exemplo, foi investido a aquisição mais capex de 20,4 milhões de reais. E o valor nominal de venda aqui está com 48 milhões de reais. Aqui a gente consegue ver uma aquisição mais capex de 63,5 e se a gente for ver o valor nominal, 270 milhões de reais. Então é uma taxa bem interessante de retorno. Inclusive Brasil Agro, os dirigentes já falaram o seguinte: se a gente fosse fazer uma média ponderada da taxa interna de retorno dos projetos dela, seria em torno de 20%. Então também é uma TIR bem bacana. Além disso, bora dar uma olhada também no histórico de resultados de Brasil Agro e outros números que eu quero mostrar para vocês aqui. Olhando essa imagem agora na tela para você vai ver o seguinte: a área plantada de Brasil Agro aumentou bastante. Aumentou de 89 mil hectares em 2016 para 155 mil hectares em 2020. Se a gente for ver a receita líquida, ela cresceu de 193 milhões de reais em 2016, chegando em 2019 com um valor de 715 milhões de reais. Aí um crescimento composto anual de 55%. O lucro líquido também cresceu bastante, saindo de 27 milhões em 2016, chegando a 2019 com 119 milhões de reais. E antes de a gente avançar aqui, se você curte esse tipo de vídeo em que eu analiso a Bolsa de Valores, não esquece de deixar o like aqui embaixo, isso me ajuda bastante junto com o YouTube e assim eu consigo produzir mais vídeos analisando estas e outras empresas da Bolsa de Valores. E se você não for inscrito, te convido a se inscrever no canal e ativar as notificações, que assim você vai receber todos os vídeos que eu lançar aqui no YouTube. Beleza, Ganesh, mas isso tudo que você mostrou é o passado. E o futuro de Brasil Agro? Quais que são as perspectivas de crescimento para essa empresa e para o setor? Se a gente analisar a empresa e o setor, a gente vai ver que existem dois vetores principais de crescimento. O primeiro deles é que o mercado é fragmentado nessa área de terras e fazendas do agronegócio. O segundo vetor é que existe também uma crescente demanda mundial, principalmente dos países da Ásia, por grãos e alimentos. Beleza, agora bora ver um pouco mais de detalhe cada um desses vetores. Sobre o primeiro vetor, que é o mercado fragmentado, dá uma olhada nessa outra imagem que eu vou colocar agora na tela para você. Olhando essa imagem agora na tela, você vai ver o seguinte: existe 850 milhões de hectares de área total no Brasil. Desses 850 milhões, 30% são terras agrícolas com potencial de investimento imobiliário, ou seja, 256,8 milhões de hectares. E hoje, para você ter uma ideia de como esse mercado é fragmentado e atomizado, os 10 maiores players desse setor, eles têm menos de 1% dessas propriedades. Isso quer dizer o que? Se Brasil Agro dobrar de tamanho, ela não vai tomar market share de ninguém. Mesma coisa é a SLC, se ela triplicar de tamanho, também ela não vai tomar share de ninguém. Então essas empresas, elas não precisam reduzir margens para ganhar mercado. Então na prática significa o quê? Uma possibilidade grande de crescer e sem uma grande competição ativa. Sobre o segundo vetor que eu mencionei, existe uma crescente demanda mundial por alimentos, um crescimento populacional na Ásia especialmente. E aí são duas coisas, não somente o crescimento populacional, mas também um aumento de renda. Com o aumento de renda, por exemplo, em países com uma população muito grande, como China e Índia, as pessoas vão começar a consumir mais proteína e também demanda mais grãos. E se demandam mais grãos, também vão demandar mais produtos de Brasil Agro. Existe um estudo da FAO também bem interessante que mostra que 40% da oferta de alimentos vai vir da América Latina no futuro próximo, especialmente do Brasil. E aí Brasil Agro está estrategicamente localizada no setor e no país. Então, além dessas ideias macro, bora agora olhar alguns números específicos de Brasil Agro para ver se ela tem um balanço sólido, se ela está sendo negociada também a um preço interessante, beleza? Bora ver isso. De cara aqui, bora já olhar o endividamento. Se a gente for olhar a dívida líquida por EBITDA de Brasil Agro, hoje está em 0,95. E o que é dívida líquida por EBITDA? A gente pega a dívida bruta, diminui o caixa, e aí a gente vai chegar na dívida líquida e divide pelo EBITDA, que é uma proxy ali do lucro operacional da empresa. Então, com um valor de 0,95, dívida líquida EBITDA, a gente pode dizer que Brasil Agro tem um balanço sólido e que tem uma dívida sob controle. Além disso, tem uma parte bacana que é o seguinte: o custo da dívida também de Brasil Agro é 98% do CDI, então está abaixo de 100% do CDI. Outro dado interessante, dividend yield. Se a gente for pegar a média dos últimos 5 anos, de 2016 a 2020, a Brasil Agro teve um dividend yield de 4,5%. Lembrando que o dividend yield é o seguinte: é o dividendo pago nos últimos 12 meses dividido pelo preço da ação. Então ela está num patamar aí de 4,5%,
bem interessante também. E agora, para colocar a cereja do bolo, eu vou compartilhar minha tela contigo para a gente ver um indicador bem bacana para a Brasil Agro, para entender um pouco o preço dela, para ver se está caro ou está barato. O indicador que eu quero te mostrar é o NAV, que em inglês significa Net Asset Value. Em português significa o quê? É o valor líquido dos ativos, beleza? Bora ver isso aqui. O que eu quero te mostrar é o seguinte, se a gente pegar o patrimônio líquido da empresa, que está lá, o patrimônio líquido contábil no balanço dela, o que é o patrimônio líquido? É o ativo menos o passivo. A gente vai ver que é 1,7 bilhões o patrimônio líquido dela. Só que aqui tem um pulo do gato. Essas propriedades que fazem parte dos ativos da empresa, boa parte dos ativos de Brasil Agro são as propriedades rurais. No balanço, na parte contábil, eles estão a custo histórico, é o custo de aquisição mais o investimento que ela fez. Não está o valor justo, o valor de mercado dessas propriedades rurais. Então a gente vai fazer um cálculo aqui. Pegando esse valor contábil, a gente vai somar com o valor dessas propriedades, no valor de mercado, o valor justo delas, e vai diminuir pelo valor do custo histórico que está lá. E aí a gente vai chegar no valor líquido dos ativos, que vai ser não 1,7 bilhões, mas 2,6 bilhões de reais. Se a gente pegar esses 2,6 bilhões de reais e dividir aqui pelo número de ações da empresa, a gente vai chegar no valor líquido dos ativos por ação em R$ 32,16. Se a gente não fizesse isso, seria 21,09. Então o que seria pagar um preço muito caro em Brasil Agro? Se tivesse aqui, se Brasil Agro estivesse negociando a R$ 50, a R$ 60, se estivesse negociando a R$ 60, por exemplo, você estaria pagando o dobro do valor líquido dos ativos por ação. Hoje o Brasil Agro está negociando ali na faixa dos R$ 26, então, ou seja, está negociando abaixo desse valor líquido do ativo por ação e ainda existe uma perspectiva de crescimento também por causa daqueles dois vetores que eu mencionei, crescimento populacional e ganho de market share. Então guarda essa tabelinha que é bem bacana, tá? Esse indicador que eu mostrei também é muito utilizado para empresas de propriedades para investimentos, por exemplo, para os shoppings, para você ter uma ideia de quanto que vale o valor justo daqueles shoppings. No caso aqui a gente está vendo o valor justo das terras, das propriedades rurais de Brasil Agro. Eu mesmo tenho uma posição pequena em Brasil Agro, me parece uma ação interessante para deixar no radar de vocês também. Ficar investido no setor de agronegócio, onde o Brasil é super competitivo em termos internacionais, numa empresa que vem entregando bons resultados até agora. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação nem de compra e nem de venda, é somente a minha análise, beleza? Um abraço, meu amigo, e até mais. Tchau!